infraestrutura e energia está mexendo com o cotidiano de todo mundo, né? Eu acho que a gente está cansado de ter uma infraestrutura ruim no país, a gente está cansado de demorar horas para chegar ao trabalho, a gente está cansado de chegar no aeroporto e não ter ar-condicionado funcionando, né? A gente está cansado de não ter um saneamento adequado, né? A gente está cansado de ver o país aumentar o custo do Brasil porque não tem ferrovia, não tem rodovia, não tem porto adequado, né? E na energia a gente está outra vez também cansado porque a gente está se sentindo aquele sujeito que sofreu um estelionato, né? No caso da energia elétrica, né? Então a gente chega no fim do mês agora, olha para a conta de energia, fica espantado, né? É obrigado a gastar menos dinheiro em outras coisas para poder pagar a conta de energia, né? E tinham prometido para a gente que a energia ia ficar mais barata, né? Agora, tudo isso é explicado, na minha opinião, por uma intervenção excessiva do Estado, né? No setor de infraestrutura de energia nos últimos anos, né? E também, pessoal, por uma grande incompetência. Eu acho que o governo brasileiro, nos últimos anos, foi extremamente incompetente em relação ao setor de infraestrutura e ao setor de energia no Brasil. Eu não quero aqui ser pessimista, ou mais pessimista do que o Pedro e que o Marcelo, mas eu realmente, assim, não estou conseguindo enxergar uma luz no final do túnel. Eu consigo falar para vocês que eu acho que vai ter luz, quer dizer, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda não chegou no chão. Acho que a gente vai chegar mais no chão para poder sair dessa situação que a gente está vivendo, que eu espero que aquele ditado, né, que a gente faça desse limão a limonada, né? Eu acho que o Brasil está passando por um período de depuração. Nós vamos depurar isso aí e a gente vai ter novas lideranças políticas no Brasil, se Deus quiser. E aí a gente vai ter um país aí na frente onde a meritocracia volte a ter valor, né? Porque a gente perdeu esse valor. A gente vê que hoje a meritocracia ela é muito pouco olhada, né? Mas o investidor estrangeiro olha para aqui e fala assim, puxa, o governo brasileiro está lançando um programa de concessões de portos, ferrovias, aeroportos, etc., né? Concessões de 30 anos. Mas ele está sempre mudando a regra da concessão. Quer dizer, ou seja, lá atrás era a tal da modicidade tarifária. Agora é melhorar a receita fiscal. Dá para acreditar nisso? Quer dizer, será que quando melhorar não vai mudar a regra outra vez? Porque eu estou falando outra vez. Essa coisa de falar que o real está barato, isso é uma coisa de conjuntura. A gente está falando de um concessionário que vai assumir um investimento no Brasil por 30 anos. Não é por 30 dias, né? Então, continua, na minha opinião, quer dizer, aquele pecado original, que é a gente ter uma instabilidade regulatória, né, e uma insegurança jurídica que faz com que o investidor de reputação não venha para o Brasil. Porque, pessoal, sempre vem alguém, né? A cadeira nunca fica vazia. E aí o meu receio é que acabe assumindo determinados compromissos que são fundamentais para o crescimento do país, investidores, né, como os americanos falam, que tem um goodwill ruim, né, que tem uma reputação ruim. Aí o sujeito ele ganha a concessão e ele não executa a concessão. Ou então ele começa a pedir dinheiro no BNDES, pede dinheiro não sei aonde, e a coisa não anda. A gente já tem exemplos disso no Brasil, de concessões de rodovias que foram feitas no estado do Rio mesmo, né? Você tem ali aquela rodovia que vai lá para a região de Campos, né? Que não aconteceu nada de investimento ali concreto, né? O setor de infraestrutura é o setor, na minha opinião, aí eu colocaria energia junto, são os dois setores que têm condições de alavancar um crescimento econômico brasileiro maior. Quando a gente vai falar da energia, é também difícil a gente ser otimista, né? Agora, a gente deveria ser, né? Porque, veja bem, o Brasil é um país que tem uma diversidade energética maravilhosa. Se a gente comparar o Brasil com os países emergentes, não tem um país que tenha uma vantagem comparativa tão grande de energia como o Brasil. A gente pega o mapa do Brasil, você tem lá muita água na região norte, você tem muito vento no nordeste, você tem muita biomassa no centro-oeste, no sudeste, você tem gás natural, você tem carvão no sul, tem vento no sul e tem sol no Brasil inteiro.
Agora, o problema é que os governos brasileiros, né, eles não conseguem transformar essa vantagem comparativa que a natureza deu ao país numa vantagem econômica. Ao contrário, né, é que eu falo, o problema tem o Japão, né, que não tem energia nenhuma. Né, ainda tem problemas de terremoto, de tsunami, né? E lá os caras não têm apagão, não tem energia tão cara como a nossa. Então tem uma coisa esquisita aí, né? Como é que pode a gente ter tanta energia e todo ano a gente está discutindo se vai faltar energia, não vai faltar energia? E o pior, a gente tem a energia mais cara do mundo hoje. Tem uma coisa errada, né? Na área de petróleo, por exemplo, você hoje tem grandes concorrentes do Brasil. Você tem o México, né? Você tem a Colômbia, você tem a própria África, né? Que concorre com o Brasil. Nesse momento, inclusive, que vamos combinar também, o petróleo foi reduzido pela metade. Então, o petróleo, tem gente, inclusive, que fala que petróleo é $100 nunca mais. Então, isso é outro motivo para a gente fazer leilão de petróleo. Né? Porque, em relação ao petróleo, tem outro aspecto que eu queria colocar para vocês que é importante a gente discutir, que é o meio ambiente, a questão do meio ambiente. A agenda ambiental hoje é uma agenda que está na mesa de todos os governos. Recentemente, vocês devem ter lido, teve a reunião do G7, e lá no G7 foi tirada uma resolução onde se colocou que em 2100 não vai mais se queimar combustível fóssil. Né? Outra coisa que aconteceu interessante, um segundo fato, foi ver recentemente as empresas petrolíferas europeias pedindo aos governos dos seus respectivos países para taxar o combustível que emite CO2, no caso, os derivados do petróleo. E um terceiro ponto que eu acho que me chamou a atenção nessas últimas semanas foi a declaração do presidente mundial da Shell, que ele disse que as estratégias das empresas petrolíferas daqui para frente, vão estar cada vez mais olhando e atreladas à questão da política do clima. Então, vamos tirar esse petróleo, vamos deixar o petróleo, que petróleo só vale quando está em cima da terra. Petróleo embaixo da terra vale nada. Né? Não adianta eu ter o petróleo e dizer que eu tenho uma reserva de pré-sal de 400 bilhões de barris. Né? Aí a gente ia produzir 4,2 milhões de barris em 2020, vamos produzir 2,8. E eu duvido que produza 2,8. Outra vez, eu acho que vai produzir menos. Mas tudo bem, mas só entre 2,8 e 4,2 você está falando de 1.400.000 barris dia. É mais do que o campo de Libra que foi leiloado no regime da partilha em 2013. Não é qualquer coisa que a gente está falando. E a gente está vendo então o que é. Qual é a missão da Petrobras nos próximos 5 anos ou 10 anos? É consertar a dívida. Lá atrás, quando a gente mudou o sistema da concessão para a partilha, nós ficamos 5, 6 anos sem leilão. Quer dizer, se a gente fosse quantificar, né, quanto de dinheiro, de investimento a gente perdeu, quantos empregos a gente deixou de gerar, é uma coisa absurda. Né? Lembra que quando ficamos 5 ou 6 ou 7 anos sem fazer leilão, com petróleo a $100. Né? E o Brasil, naquela ocasião, era a bola da vez dos investidores das petroleiras. Né? Eu lembro vocês, na área de petróleo, que a gente fala, o Brasil está produzindo 800.000 barris de petróleo pré-sal. Isso é bom? Isso é ótimo. Ter o pré-sal é bom? É ótimo. Mas se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, em 2014 a produção de óleo nos Estados Unidos cresceu 15%, no Brasil cresceu 2%.